o nosso modelo é presidencial, tá? Pergunta, resposta e réplica, pergunta, resposta e réplica. Eu, eu falo aqui para vocês ficar atento ao tempo, tá? Ó, o tempo tá aí. A pergunta é de 1 minuto, a resposta é de 6 minutos. A réplica é de 6 minutos também. Então atentem para o tempo, porque vocês vai falando e o tempo vai passando, às vezes não dá para vocês terminar o raciocínio e o tempo passa. Então fale olhando para o relógio, tá? Para vocês conseguir extrair o melhor ponto aí do argumento, da pergunta, da defesa, seja lá qual for. Tá certo? Muito bem. Ficou acordado aqui entre nós que o Atafona começa, é isso, Atafona? Certo. Então, eu também, em alguns momentos, vou fechar o meu microfone, tá? Para não atrapalhar também. Qualquer dúvida, tá? Só perguntar. Vocês da rolagem aí se comportam, tá? Eu tô olhando, tem ADM aí. Começou a palhaçada, eu excluo na hora. Pode ser meu amigo, eu excluo na hora, tá? Então vamos se comportar aí. Trate de assunto teológico, não ataque o pessoal nem do Mateus, nem do Atafona. Ataque argumentos que eles disserem. Tá certo? Muito bem, Atafona, você tem 2 minutos para se apresentar. Eu me chamo Atafona, vou defender isso e assim, tá bom? E depois eu já passo para o Mateus. Atafona, vai lá, 2 minutos. Boa noite a todos. Então, o tema da live é: Jesus é Jeová? A minha resposta é não. Jesus não é Jeová. Jeová é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Eu me chamo Marcelo Atafona, sou testemunha de Jeová e é isso que eu vou defender. Está feita a minha apresentação. Ok, o Atafona não usou os 2 minutos, deixa eu zerar aqui. Mateus, você tem 2 minutos para se apresentar, tá? Meu nome é Mateus, tá? Eu vou defender isso. Fica à vontade. 2 minutos. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos, no coração de todos. Eu me chamo Mateus Oliveira, sou assembleano e estarei esta noite defendendo que Jesus, ele é Jeová. Com provas irrefutáveis, totalmente bíblicas, provas históricas, bíblicas, gramaticais, iremos esta noite ao mais profundo do que a Bíblia tem a oferecer para provar que o nosso Senhor Jesus Cristo é Jeová para todo o sempre. Amém. Esta noite estarei trazendo argumentos, não somente teológicos, mas bíblicos. A Bíblia é um compilado de escritos inspirados por Deus e, sendo assim, o Senhor inspirou com precisão os autores canônicos a explicarem com clareza acerca de que o nosso Senhor Jesus é Jeová. Sim, ele é o tetragrama, ele é o Todo-Poderoso. E esta noite nós estaremos debruçando sobre essas questões, a fim de esclarecer alguns pontos. Então, como tem nos permitido o Senhor, esta noite, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todo o sempre. Amém. Deixando aqui minha primeira fala, eu pontuo novamente. Jesus é Jeová. Vamos observar isso dentro do texto sagrado. Obrigado. Ok, tá aí a apresentação do Mateus, deixa eu gerar o tempo aqui. Muito bem, agora sim a hora do fight, tá bom? Tanto o Mateus quanto o Atafona foi permitido mandar imagem para me mostrar aqui, né? O Atafona mandou, o Mateus parece que vai apresentar lá na tela, tá tudo bem, tá? Não tem problema. Atafona, você começa perguntando 1 minuto da tua pergunta. Você vai ter que mudar aquele esquema da tela para poder botar a minha imagem, lembra? Espera aí. Padrão de tela. Sim, eu aumento você não dá, aqui. pode soltar o meu tempo para botar a imagem na tela. Certo. Lá nas minhas perguntas, primeira pergunta. Vamos lá. Aqui. Acho que ficou. Deixa eu aumentar a pergunta aqui. Inverte? Isso aí, tá bom. Bom, Mateus. Bom, solta o meu tempo para eu começar a falar. Peraí, só um minutinho, deixa eu voltar aqui.
Certo. Tá aqui, deixa eu voltar. Vamos lá, ó, soltei a tafona. Então, pessoal, essas perguntas que eu vou fazer hoje para o Matheus, eu mandei para ele no grupo antes, não foi por soberba nem nada não, tá? Porque vocês vão perceber aí, eu também publiquei aqui no meu perfil, elas são um pouco detalhistas. Então, para que eu não fosse depois, não pelo Matheus, mas por alguns falar, faz uma pergunta tão complexa para a pessoa responder na hora, eu decidi fazer assim. Então, minha primeira pergunta, embora o tema seja se Jesus é Jeová, a pergunta é: Jeová é o nome da Trindade ou das pessoas da Trindade? Ela poderia ter sido se Jesus é Jeová ou não, mas ficaria muito óbvio. Então a pergunta é: Jeová é o nome de quem? Da própria Trindade ou das pessoas da Trindade? Porque se Jesus é Jeová, o Pai também é, o Espírito Santo também é. Por isso que é da pergunta. E essa pergunta, eu gostaria que ela fosse respondida. 1 minuto, tá? De pergunta. A Tafona já usou aí. Passou 2 segundos, eu vou acrescentar 2 segundos, tá? Pro Matheus. Matheus, você tem 6 minutos para responder a pergunta do Atafona. Eu vou zerar aqui seu tempo. Pode ir lá. 6 minutos. Vamos lá. A pergunta do nobre colega é a seguinte: Jesus é Jeová ou Jeová é o nome da Trindade? Jeová é o nome da Trindade ou das 3 pessoas da Trindade? Jeová é o nome de Jesus, sendo bem direto e bem claro. Jeová é o nome de Jesus. Vamos entender de forma categórica como que e onde Jesus ele se pontua como Jeová? Vamos lá? Eu vou colocar aqui na tela e espero que todos os colegas que estão ouvindo aqui esse debate possam entender o que eu estou falando. Vejam bem, eu tenho um texto aqui para citar de João, capítulo de número 8, versículo de número 55. Em João 8,55, Jesus está conversando com os judeus e Jesus ele fala para os judeus o seguinte: olha, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia e viu-o e se alegrou. Aqui nós temos 2 verbos. O primeiro verbo é o verbo egaliassato. Egaliassato está aqui no aoristo médio da terceira pessoa do singular. O que significa egaliassato? Egaliassato significa alegrar-se sobremaneira. Fora o egaliassato, nós temos o verbo eidon, que está no aoristo de roral, que está na terceira pessoa do singular, no versículo 57, que significa ver, ver com a visão. Jesus está dizendo que o próprio Abraão viu a ele e se alegrou quando viu a ele. Em qual texto, colega Tafona, isso se cumpre? Qual texto que isso se cumpre? Só existe um texto em que a Bíblia afirme que Abraão viu a Deus. Qual é esse texto? Gênesis, capítulo de número 18. Não há outro texto que afirme que Abraão viu a Deus. Mas, Mateus, esse verbo eidon, ele não trata a visão literal. Ora, no versículo 57, os judeus questionam Jesus da seguinte forma: tu disseste que viste Abraão, mas não tendes nem 50 anos de idade. Veja que ali a ideia é que realmente ele viu pessoalmente. Ele viu cara a cara. E questionam-o da seguinte forma: você viu a Deus? Como assim você viu a Deus? E Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão de Jesus aqui, olha qual é. Olha qual é. Genestai ego eimi. Genestai ego eimi. Só que nós temos um problema, Atafona, que vai piorando conforme a leitura do texto para quem diz que Jesus não é Jeová. E qual é o problema? O grande problema do ego eimi. Eu tenho aqui professores e acadêmicos que dizem e afirmam que Jesus utilizou a Septuaginta. Por exemplo, eu tenho aqui F.F. Bruce, que diz que as citações do Antigo Testamento nos Evangelhos frequentemente seguem a Septuaginta. Eu tenho aqui Martin Engel, que diz que o judaísmo no Segundo Templo era helenizado, portanto eles usavam a Septuaginta. E sabe como é que está lá na Septuaginta, Tafona? Olha aqui. Sabe qual é essa fala de Jesus? Onde é que ela aparece na Septuaginta, colega Atafona? Sabe onde é que ela aparece?
Ela aparece aqui, Atafona, ó. Vou colocar na tela para que todos vejam. Exodos, capítulo 3 e versículo 13. Moisés questiona a Deus pelo seu nome. Qual é o teu nome? Aí Deus responde o seguinte, ó. Eipen roteos pros mosen ego eimi. E disse Deus a Moisés, eu sou. Essa expressão, você sabe muito bem, que essa expressão, ela é colocada dentro do Códex Alepo hebraico como o tetragrama. Como o tetragrama. Aqui está, para que todos vejam, o tetragrama. Quando os judeus, os 72 judeus helenistas, foram traduzir do códex da escrita em hebraico para a escrita em grego, eles traduziram como ego eimi. Nos tempos de Jesus, F.F. Bruce e vários outros colocaram aqui, ó, o tetragrama. Aqui, Taná, Códex Alepo. Eles colocaram a equivalência do tetragrama a ego eimi. Tá aqui, ó. Códex Alepo. Colocaram a mesma equivalência. Colocando a mesma equivalência, quando Jesus recita ego eimi, o que os judeus ouviam era justamente o tetragrama. Não há por que Jesus dizer ego eimi, porque a expressão de Jesus ela tem um erro gramatical. Qual é o erro? O erro é que a fala de Jesus está no presente, mas ele deveria ter botado no passado. Ele não poderia dizer ego eimi, antes que Abraão existisse eu sou. Não, não, não. Ele deveria ter dito ego en, antes que Abraão existisse eu era. O porquê, Atafona? Que ele quebrou a gramática, o que ele queria afirmar. E terminando meu tempo, eu deixo a seguinte fala. Quando Jesus ele conclui, a Bíblia diz que os judeus pegaram pedras para matá-lo. Por que pegaram pedras para matá-lo? Porque ele disse que conheceu Abraão? Porque ele disse que veio antes de Abraão? Não. Porque ele se colocou na mesma posição de Jeová quando ele cita o tetragrama, a equivalência do tetragrama em grego. Fica a questão, o porquê que Jesus ele quebra a gramática afirmando o tetragrama no grego? O porquê que ele fez isso? Então, essa é a questão que deve ser analisada. Ok, tá aí o tempo, deixa eu zerar aqui. Agora deixa eu jogar o Atafona aqui na tela. Muito bem, Atafona, a sua réplica de 6 minutos. Pode ir lá. Então, eu vou ser breve em cima do que ele falou. Primeiro que ele disse que o tetragrama... Jeová é o nome de Jesus. Perguntei se era o nome da Trindade ou das pessoas da Trindade. Ele especificou que é o nome de Jesus. Então quer dizer, Jesus é Jeová. Ele não respondeu se era da Trindade ou das pessoas, mas ele disse que é de uma pessoa. Então para ele, Jesus é a própria Trindade. E eu vou explicar o porquê. Mas antes de eu chegar lá, ele citou... Porque na minha pergunta eu peço, é texto citado, explicado e aplicado. Aí ele me cita João 8,55. Na realidade, acho que ele quis dizer o 56, né? Ele diz aqui, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Aí ele disse que Abraão se alegrou em ver Jesus. Não, Jesus não falou que Abraão viu ele. Aí ele cita o Gênesis 18, onde ali Abraão recebe 3 pessoas, uma se identifica com Jeová. Ali Abraão conversou com Jeová. Óbvio que ali não era Jeová o próprio, mas uma teofania. Aquilo ali era um ser angelical, sendo o representante de Jeová. Tanto que os outros 2 que vão são chamados de anjos, embora esse não seja. Então ele diz que Abraão viu, que isso se cumpriu quando Abraão viu Jeová ou Jesus em Gênesis 18. Só que isso não pode. Por que que isso não pode? Porque Jesus disse a Abraão, vosso pai exultou por ver o meu dia e não por me ver. Quem disse que Jesus viu a Abraão, não tem 50 anos e viste Abraão, os judeus ali, os opositores, disseram que Jesus viu Abraão. Não disseram que Abraão viu Jesus. E nem Jesus disse que Abraão o viu. Isso aqui se cumpriu quando... O dia de Jesus que Abraão se alegrou em ver foi quando ele foi oferecer o filho dele, Isaque, e Jeová proveu um sacrifício substitutivo para ele. Então Jeová deu um substituto para a morte do filho dele. Aí Abraão alegrou-se, porque ele não viu Jesus, ele viu o dia ou o cumprimento do que Jesus seria no futuro.
Bom, pode colocar lá nas minhas imagens, Wesley, a primeira imagem que eu disse que seria usado 2 textos para refutar. O primeiro texto aí é o Isaías 45, versículos 5 e 6. Eu vou me adiantar aqui enquanto o Wesley procura. Eu estou lendo aqui na tradução brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, que não é uma Almeida, tá? O texto diz assim, ó. Eu sou Jeová e não há outro. Bom, se Jeová é Jesus, então se não há outro, o Pai não pode ser Jeová e o Espírito Santo não pode ser Jeová. Porque ele diz, eu, não nós, eu sou Jeová e não há outro. Fora de mim não há Deus. Singir-te-ei ainda que não me tenhas conhecido. O versículo 6, ele vai dizer o seguinte, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, e fora de mim não há outro. Eu sou Jeová e não há outro. Então aqui é uma pessoa falando. Se Jesus é Jeová, quem está falando aqui para o Mateus é Jesus. Então se ele é Jeová, e ele está dizendo que só há ele e não há outro Jeová, então o Espírito Santo nem o Pai não pode ser Jeová. Por isso que eu pedi texto citado, explicado e aplicado. Quando ele cita a Septuaginta, Êxodo 3,13, na Septuaginta diz Êxodo 3,13. A Septuaginta colocou ego eimi. Não estou nem aí para a Septuaginta. Por quê? Porque o texto hebraico está lá, erie, asher, erie. E não é eu sou, é eu serei. E o grande problema aqui, não adianta dizer que o Códice de Alepo colocou o tetragrama como equivalência de eimi, porque o verbo eimi, ele significa ser, estar ou existir. Tá? No hebraico é ser, estar ou existir. O assunto ali é o quê? Tempo de existência. Não tem 50 anos e viste Abraão, então é tempo de existência. Então quando ele fala egoimi, antes de Abraão existir, eu sou, ele está falando do tempo de existência, ou seja, ele existia antes de Abraão. Isso não prova que ele é Jeová, porque os anjos também existiam antes de Abraão. Os anjos não foram criados depois de Abraão. Então pode ser traduzido, eu tenho existido antes de Abraão vir a existir. E isso não tem nada a ver com Jesus ser Jeová. Primeiro que não tem, vocês alegam que não tem Jeová no Novo Testamento, agora vocês vêm dizer que aqui quer dizer Jeová. Não, Jesus estava simplesmente mostrando que antes que Abraão existisse, ele já existia. Porque ali não é identidade. Lá em Êxodo é identidade. Quando eu for aos israelitas e falar que o Senhor me mandou, etc e tal, e eles perguntarem qual é o seu nome, o que hei de responder? Então ali era identidade, ali sim, Êxodo 3 é identificação. João 8 não é identificação, é tempo de existência. Eu vou pegar aqui o Êxodo 3, o versículo que tem o tetragrama, que ele disse que o Códice de Alepo coloca eimi como equivalência. Isso é a ideia dele. Por quê? Porque no versículo 13 não tem o tetragrama, o versículo 14 não tem o tetragrama, onde tem o tetragrama é no versículo 15. Tá? Eu vou ler aqui, eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Estou lendo a partir do 13. Não vai dar tempo, tá? Mas no versículo 15 ele diz o nome dele. Eu sou Jeová, esse é o meu nome para todo sempre. Muito bem, o Atafona já fez a tua réplica, tá bom? Eu tentei aqui colocar a foto, Atafona, eu acabei me atrapalhando, mas você dá continuidade, tá, cara? Só para não o pessoal acompanhar a sua linha de raciocínio. Mateus, agora inverte, tá? Você faz, lembrando, respeita o momento. Pergunta é pergunta, réplica é réplica, resposta é resposta e réplica é réplica. Não vai fazer pergunta na réplica e nem vai responder a pergunta. Então, tudo no seu devido lugar, tá bom? Mateus, eu vou zerar teu tempo aqui, Você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Vai lá. Atafona, o final do texto diz que os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Quando Jesus disse, ego em mim, os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Qual o motivo de Jesus ser apedrejado ali? Porque ele disse que conheceu Abraão? Porque ele disse que veio antes de Abraão? Ou porque ele estava se colocando no lugar de Jeová? Justifique para nós. Seja bem claro e direto. Justifique o porquê que Jesus seria apedrejado. Lembrando que apedrejamento é só por blasfêmia. Qual a blasfêmia que Jesus cometeu em dizer que conheceu Abraão?
Qual a blasfêmia que Jesus cometeu em dizer que veio antes de Abraão? Ou a blasfêmia seria que quando ele diz ego eimi, ele está se colocando no lugar de Jeová? Obrigado. Ok, tá aí feita a pergunta, deixa eu zerar o tempo. A Tafona, você tem 6 minutos aí para responder essa pergunta do Matheus. Eu posso pedir que ele refaça a pergunta, porque a minha caneta falhou aqui, eu só peguei onde que ele fez 3 colocações, ou ele se colocou no lugar de Jeová. Eu só peguei esse pedacinho. Você pode, Matheus? Tempo livre aí, só refazer a pergunta. Eu entendi o porquê, mas não entendi não anotei os pontos, tá? Você pode fazer essa gentileza aí? Tá, vamos lá, vamos repetir de novo. Vou repetir de novo. Colega Tafona, qual justifique o motivo dos judeus apedrejarem Jesus? Seria porque ele disse que conheceu Abraão e viu Abraão, que Abraão viu a ele, o dia dele? Seria porque ele disse que veio antes de Abraão? Ou será porque quando ele cita o ego eimi, ele está recitando o tetragrama que, como mostrei, os professores eruditos de grego e historiadores afirmam que aqueles judeus usavam a Septuaginta? Por favor, responda pra gente. Por que Jesus seria apedrejado? Qual seria a blasfêmia? Justifique. Ok, tá aí a pergunta. Tafona, você tem 6 minutos para responder. Beleza, vamos lá no texto, tá? Vou ler o texto novamente. Então a pergunta dele é: por que motivo os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus? Quando ele refez a pergunta, ele perguntou por que motivo Jesus foi apedrejado. Talvez você não queira dizer isso, mas foi o que você disse. Bom, Jesus não foi apedrejado, tá? Eles pegaram em pedra para atirar em Jesus. Aí seria blasfêmia, tá? Aí a pergunta foi: porque Jesus disse que conheceu Abraão, então aqui ele já mudou. Porque na pergunta dele, aliás, na resposta dele, ele não falou isso. Ele disse que Abraão viu Jesus. Ou que Jesus, melhor dizendo, que Jesus disse que Abraão viu ele, tá? Outra colocação que ele disse, porque ele disse que veio antes de Abraão, ou, como ele disse no início, agora ele deu uma modificada leve, que ele se colocou no lugar de Jeová. Bom, no lugar de Jeová ele não podia se colocar porque você diz que ele é Jeová. Então, por que eles pegaram em pedras? Primeiro que eles eram raça de víboras, tá? Eles tinham qualquer motivo, eles queriam para fazer o quê? Matar Jesus, mas eles nunca conseguiram. Então, o contexto mostra, primeiro, que desde o capítulo 20, aliás, do capítulo 8, versículo 20, Jesus vem dizendo que ele não era deste mundo, que ele era do alto, eles eram de baixo. Se eles não acreditarem que eu sou, ou seja, que eu sou de cima, vocês de baixo, vão morrer nos vossos pecados. Jesus chama eles de filhos do diabo, em João 8,44. Quer ver aqui, ó? Vamos lá, João 8,44, ó. Primeiro aqui, ó. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fará o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque vós não sois de Deus. Então, Jesus estava, parecia o TikTok, né? Você é herege, você é de uma seita. Jesus estava dizendo, vocês, embora sejam judeus, vocês são filhos do diabo. Vocês não ouvem as minhas palavras, porque eu vim de Deus e vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Isso já começou a irritá-los. Veio o versículo 48. Responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Aí parece até o que acontece com alguns, né? E o que a gente fala a verdade é que nós somos endemoniados de qualquer tipo de coisa. Jesus respondeu, não tenho demônio. Antes honro meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Eu, em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Aqui começou o grande motivo, se alguém guardar a minha palavra. Porque Jesus se identificou como o Filho de Deus. Disseram, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte?
Bom, Jesus já havia sido profetizado que o Messias viria naquela época. Porque, inclusive, o povo judeu estava na expectativa de que o Messias apareceria. Inclusive, mandaram perguntar a João se ele era o Cristo. Então, Jesus, quando disse alguém guardar a minha palavra, eles falaram, você é maior que os profetas, você é maior que o nosso pai Abraão. Jesus disse que eles eram filhos do diabo, eles não eram de Deus. Agora diz guardar a minha palavra. És tu maior, 53, és tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram? Que te fazes tu ser? Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ou seja, o Pai de Jesus estava glorificando a Jeová. Eu não usei o texto na minha outra participação, na minha réplica, mas como eu tenho tempo, é o texto de Salmo 110, versículo 1, que diz assim, ó, e disse, Disse Jeová ao meu Senhor. Tá aqui, ó. Diz Jeová ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Todo mundo sabe que esse Senhor a quem foi dito aqui era uma profecia sobre Jesus. Aí o texto hebraico tem lá o tetragrama, quando diz disse Jeová, e para esse Senhor não tem o tetragrama. Lá tem apenas o quê? Yadoni. Ou seja, aquele Senhor a quem Jeová disse não é chamado de Jeová. E aquele Senhor a quem Jeová disse é Jesus. Então isso desmente a narrativa do Mateus e dizer que Jesus é Jeová. Mas voltando aqui para concluir a colocação dele aqui, o versículo 55. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo. Então, por tudo isso, por tudo que Jesus falou deles, é que eles quiseram matar Jesus, e não por nenhum tipo de blasfêmia, que nem blasfêmia é citada aqui no texto. Ok, 6 minutos aí de resposta do Atafona. Agora o Mateus tem 6 minutos de réplica em relação ao que a Atafona falou. Mateus, 6 minutos. Antes de começar aqui, vocês aí da rolagem, o tempo aqui tá invertido ou tá normal? Vocês conseguem ver normal ou tá invertido? Tá normal. Tá normal o tempo? Tá. Ou tá invertido? O tempo Pra aqui, mim o tempo? tá normal. Pelo menos pra mim eu consigo ver normal. Pra mim também, tá normal. Tá, Tá normal. É que passou um rapaz aí, inverte o tempo, aí tá normal. Beleza, Mateus, 6 minutos, vai lá. Obrigado. É o seguinte, pessoal, eu fiquei admirado com essa resposta, não vou mentir, não vou enganar, não vou ser, né? Mas eu fiquei surpreso com essa resposta, eu esperava uma resposta mais coerente, eu sei que ele respondeu, né? Tentou responder, mas eu anotei aqui algumas coisas que ele falou. Ele disse que lá em Gênesis 18 não é Jeová, é o anjo que recebe o nome Jeová. Aí fica difícil, cara. Aí fica bem difícil, cara. Um anjo sendo chamado de Jeová. Quer dizer, atribuir o tetragrama a um anjo, cara. É bem difícil, bem difícil. Aí, lá em Ego-Eimi, ele disse que Ego-Eimi pode ser traduzido como eu serei. Por favor, né? Por favor. Fica bem difícil também isso aí. Por favor, aí é campo semântico. Por favor, escorregou no campo semântico também. Isaías 45, ele não é um tiro para nós. Não é um tiro para nós. Ele é um tiro na culatra. Ele volta e bate aí em vocês, nobre colega Tafona. Porque Isaías 45, 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Eu acho que esse texto é difícil para você, Tafona. Que como um colega de debate, eu não sei como o senhor faz para fazer, como o senhor faz a distinção desse texto, visto que o senhor crê em dois deuses, um maior e um menor, né? Eu não sei como é que o senhor lida com esse texto, porque assim, e o senhor até falou na nossa live passada, que estivemos dialogando, lá na live do colega lá, nós estivemos dialogando, e o senhor por várias vezes falou que Deus, o Pai, é um Deus maior, e o Filho é um Deus menor. O texto é difícil para o senhor. Isaías 45, 5 é difícil para o senhor. Eu não sei como é que o senhor faz, porque aqui, ó, a tradução do Novo Mundo,
e eu vou fazer questão de botar esse texto aqui na tela, a tradução do Novo Mundo, o senhor sabe, e eu vou botar esse texto aqui para o senhor analisar e nós vermos aqui quem na realidade pode opinar ou não pode, né? Porque na TNM, na tradução Novo Mundo, né? Na tradução Novo Mundo, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a TNM diz que o Espírito ele volta para o Deus verdadeiro. E lá em Atos capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão entregou o Espírito dele para Jesus. Então Jesus é um Deus verdadeiro. Só que eu percebi que o senhor gosta muito de citar João 17,3. E lá em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como o que, Atafona? Monon aletinon teon. Você gosta muito de usar esse argumento, né? Agora o tiro voltou na culatra. Eu vou usar esse argumento contra o senhor, para o senhor responder, por favor, se puder, né? Mas se o senhor não quiser responder, não precisa, porque só são 3 perguntas em 3 blocos, como nós deixamos aqui, fixado. Entenda como essa pergunta como uma pergunta retórica. Lá tem mono alitinon teon, o único Deus verdadeiro. Como o senhor fala, né? Sem ajuda, sem ninguém ajudar, né? Só que a TNM bota Jesus como Deus verdadeiro. Ela diz que o Espírito, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o Espírito volta para o verdadeiro Deus. Se eu quiser que eu bote na tela o texto da TNM 2015, eu boto. Eu boto aqui. Ela diz que o Espírito volta para o verdadeiro Deus. E Estevão, lá em Atos, entregou o Espírito dele para quem? Para o Pai? Não. Para o Espírito Santo? Não. Para quem foi, Atafona? Para Jesus. Então Jesus é Deus verdadeiro, Atafona. Então tem 2 deuses verdadeiros, o Pai e o Filho. A pergunta que fica é, eles estão em unidade? Se o senhor disser que estão em unidade, o senhor virou trinitário agora. Se o senhor disser que não estão em unidade, então são 2 deuses. Aí o senhor quebra o escopo teológico e bíblico de Isaías 45:5, que diz que depois de Jeová não teve Deus nenhum. E aí, como é que o senhor faz? Veja a dificuldade do nobre colega. Como se não bastasse isso, pessoal, eu ainda continuo afirmando, Jesus até aqui foi glorificado, porque até aqui eu não vi refutação. Veja bem, eu fiz uma pergunta tão básica para o nobre colega, e eu vou insistir na pergunta, colega, o porquê que os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus? Aí ele foi lá em outro texto, aí citou assim, não, que os judeus diziam que Jesus era um endemoniado. Então, colega, Jesus ele foi apedrejado porque ele era endemoniado? Pô, por favor. Tá entendendo? São respostas inconclusivas. Eu compreendo que o senhor tentou responder da melhor maneira que o senhor teve, só que para mim, aqui é uma opinião, essas suas respostas estão muito conclusivas. Volto a perguntar novamente e acho que o pessoal que deve julgar, não nós, né? O pessoal que deve julgar, eu acho que não foi respondido. O senhor respondeu, é óbvio. Mas eu acho que a resposta, o senhor não foi feliz na resposta. Por qual motivo Jesus seria apedrejado? Volto a dizer, não precisa responder, o senhor não é obrigado a responder, agora eu acho que vai ficar difícil para o senhor se o senhor não responder, porque o público está esperando sua resposta. Nós, como debatedores, debatemos para o público. E aí, por qual motivo Jesus ele seria apedrejado? Torno a perguntar. Então, pessoal, novamente, ego em mim. Quando Jesus diz ego em mim, o que os judeus ouviam era o próprio tetragrama. O que os judeus ouviam e viam em Jesus era que Jesus estava citando o próprio tetragrama. Portanto, o Senhor Jesus é Jeová e sempre será Jeová. Obrigado. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui. Agora a Tafona vai fazer mais uma pergunta de 1 minuto. Eu até já separei aqui a pergunta do Atafona, vou até jogar na tela aqui. Certo. Vamos lá. Tá aqui, deixa eu ampliar a pergunta dele. Tá aqui, ó. Aí. Pegando a tela toda. Isso aí. Segunda. Peraí. Aí, segunda pergunta. Atafona, 1 minuto para você fazer a pergunta. Então tá aí a pergunta. Então, segundo a crença judaica, né, já que ele é um trinitariano e está defendendo que Jesus é Jeová, fica estranho, né? Porque se Jesus é Jeová, então, como não há outro Jeová,
fica difícil. Então, como ler, segundo a crença judaica, Deuteronômio 6,4, de modo correto, na bucha, ou seja, sendo específico? Faça uma análise, por exemplo, uma análise textual de Deuteronômio 6,4. Não precisa ser em hebraico, pode ser em português. Uma análise da palavra errade neste texto e um comparativo do termo errade, que na verdade pode ser um plural, em outros textos. Pode ser qualquer um texto. Se você quiser dizer que ali está falando de pluralidade. Então, é essa a pergunta. Se não ficar claro, pode pedir. Você tem isso aí tem há mais de um mês. Eu acho que isso não precisa. Muito bem, 1 minuto aí pela pergunta, tá? Antes de voltar ao teu tempo, Matheus, você entendeu a pergunta? Só para não ficar... Entendeu? Claro, beleza, então. Claro. Certo, deixa eu colocar aqui. 6 minutos para você responder essa pergunta aí, tá, ô Matheus? Vai lá. Obrigado. Vamos lá. O texto diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se quiser, eu faço análise no hebraico também, não tem problema, tá falando. Aqui a gente trabalha na hora com tudo. O que não falta é ferramenta. Vamos lá. O texto em português diz assim: Ouvi, ó Israel. Aqui, o texto em português: Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos lá. É o seguinte, pessoal. O termo aqui, o foco do texto aqui, não é a natureza interna de Deus, mas é a exclusividade, a singularidade e a lealdade do pacto. Isto é confirmado no contexto imediato de Deuteronômio 6 e versículo 14, que diz o seguinte, nobre colega Tafona, está escrito assim, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Continua sendo bem difícil esse texto aí, para vocês que creem em dois deuses, um maior e um menor, que não estão em unidade. Continua sendo bem difícil. Mas aqui vem. O errade aqui, a função sintática dele é o número cardinal masculino, concordo, singular. Né? E ele aqui pode ser, ele não é eu não entendo como plural. Aqui eu discordo de muitos outros que afirmam que aqui pode ser um plural. Aqui eu não entendo. Eu entendo que errado ele pode ser um plural e ele pode ser um plural dependendo do substantivo. Se o substantivo ele é coletivo ou se o substantivo ele é um substantivo plural, aí eu concordo que o errado ele pode ser um plural, né? Mas eu vou citar aqui, nobre colega Tafona, e não sei se é isso que o senhor quer afirmar, né? Tentar refutar que Jesus é Jeová em Deuteronômio 6,4, eu acho que está sendo bem difícil para o senhor. Mas vamos lá. Eu vou citar aqui uma fala de Orígenes, um pai da igreja, né? A nossa igreja tem pais. Diz assim, Orígenes, né? Um dos pais da igreja. Não cremos em dois deuses, pois confessamos um só Deus conforme a lei e os profetas. Eu não vejo problema aqui em errado, eu não sei onde o senhor achou um problema aqui em errado, né? Porque a unicidade, já dizia Irineu de Lyon, a unicidade de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, não é um problema para nós. Agora vamos direto ao ponto, vamos esquecer um pouco isso aqui e vamos aos textos para continuar a prova de que Jesus, ele é ou não é o nosso Senhor Jeová. Vejam aqui, eu vou colocar um texto aqui na tela. Olha só, eu vou colocar aqui um texto aqui na tela e espero que vocês observem esse texto aqui, Atafona, o texto bíblico em Isaías, capítulo 8, versículo 13, ele diz o seguinte, versículo 14, então ele vos será, referindo-se a Jeová, então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel, por armadilha e faço aos moradores de Jerusalém. Aqui, Senhor é Jeová, tá aqui o tetragrama, se você quiser ver aí, versículo 13, 14 e 15, você pode ver. Na nossa Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, olha aqui o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7 a 8, E assim para vós os que crerdes é precioso, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi
a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Vê bem, Atafona, Isaías está dizendo que a pedra de tropeço é Jeová. Pedro está dizendo que a pedra de tropeço é Jesus. E aí, Atafona, são duas pedras de tropeço? São duas pedras de tropeço? São duas pedras de tropeço? Não são, é uma só. Uma só pedra de tropeço. E essa pedra de tropeço é Jesus. Jesus é Jeová. Então, continuamos e voltamos ao estágio zero. Novamente repito aos senhores. Jesus é Jeová. Até aqui eu não me senti refutado. Até esse momento eu acho que não, assim, eu acho que os argumentos seriam um pouco melhores, né? Porque eu não estou vendo aqui argumento que refute a ideia de que Jesus é Jeová. Foi para Isaías 45, foi para Salmo 110, agora veio para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Por favor, então vamos nos ater aí ao tema: Jesus é Jeová ou não é Jeová? Continuando, novamente, pessoal, a Bíblia o tempo inteiro apresenta Jesus como Jeová. E nós vamos continuar trabalhando. Mas eu insisto na pergunta que ainda não foi respondida. Atafona, o porquê que Pedro fala que a pedra é Jesus, mas Isaías está dizendo que a pedra é Jeová? Então são duas pedras? Mostra pra gente aí duas pedras. Onde é que tem uma referência a duas pedras? Eu acho que é só uma. Interessante dizer que a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo que disse, que quando o povo de Deus saiu do Egito, uma pedra acompanhou eles, Podplay. O apóstolo Paulo que disse, uma pedra acompanhou eles. Sabe qual é o nome daquela pedra, Tafona? Que Paulo diz? Aquela pedra é Jesus. Jesus. Judas, no capítulo 1 e no versículo 5, diz que Jesus entrou dentro do Egito e arrancou o povo de lá. Trabalha Judas. Quem quiser, então, pessoal, Jesus é Jeová. Obrigado. Ok, tá os 6 minutos aí de resposta do Matheus. Agora vai vir a réplica do Atafona também de 6 minutos. Obrigado aí pelos presentinhos. Presentei os nossos colegas, tá bom, pessoal? Atafona, você tem 6 minutos aí pela tua réplica, desculpa. Então, Matheus, eu acho que você não tem o hábito de fazer debate. Eu vou te pedir para você pensar o que é uma réplica. Réplica é quando a gente fala do que foi falado e não do que não foi falado. E a minha explicação a respeito da sua pergunta do porquê Jesus atirou, porque pegaram pedras para atirar Jesus, eu descrevi. Se você discorda é uma coisa, mas dizer que eu não respondi, embora você falou, não, ele respondeu, mas não convenceu. Não é para te convencer, é para expor. Aí você, isso não é ad hominem, tá? Quando a pessoa faz, a gente tem que falar. Você mentiu ao dizer que eu disse que é goimia, eu serei. Não, eu disse que riera, xererie em hebraico é eu serei. Eu não disse que é goimia, eu serei. Tanto que eu falei, não estou nem aí para Septuaginta, eu estou para o texto hebraico, tá? Aí você usou 4 minutos e 36 para responder a minha pergunta e você falou da minha réplica da outra, não respondendo a minha pergunta, porque a minha pergunta foi explicitamente em cima de Deuteronômio 6,4. E aí você soltou que eu tenho que me manter no texto. Eu vou te explicar o porquê que eu fiz a pergunta. Eu te dei ela há mais de um mês e você não entendeu a pergunta. Ficou mais fácil agora, quando você disse que Jesus é Jeová, aí está aí gravado. Depois dessa live vai lá para outra plataforma. Você lê assim, Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Errad. Nem na tua Bíblia tem Jeová. E não tem Adonai no texto hebraico. O texto hebraico tem um tetragrama. Não está escrito Adonai. Aí você quer dizer que Jesus é Jeová e nem na tua Bíblia diz que é Jeová. Você diz que é Adonai. Isso é uma falsidade dessas traduções aí. Aí você leu em português, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não tem Yahid no texto. Foi por isso que eu perguntei do Errad. Eu sabia que vocês iam para isso. Então o texto não tem. Primeiro não tem Adonai e não tem Yahid. Tá? O texto tem o tetragrama e o texto tem Errad. Tá? Os textos que eu disse que ia usar de refutação, caso você respondesse que ali era uma unidade composta, e a sua fala aqui foi interessante, você diz que esse texto não tem problema porque ele fala da unicidade. Unicidade de quem? Das 3 pessoas da Trindade. Então se diz que Jeová é um, ou Jesus é a própria Trindade,
ou as três pessoas da Trindade são aquele Jeová citado ali, que não é Adonai, tá? Ou as três pessoas da Trindade são aquele ali. E você disse que é Jesus que é Jeová. Tá? Aí, você disse que... Aí você pulou para me fazer uma pergunta quando você deveria tratar da resposta. A minha pergunta, você usou o texto de Pedro para me fazer uma pergunta. Quer dizer, então, que se Jeová foi chamado de rocha, Jesus foi chamado de rocha, então é a mesma, né? Mas peraí, Davi foi chamado de ungido, e Jesus também. Jesus é chamado de rei, Davi também. Os profetas eram ungidos, os sumos sacerdotes eram ungidos. Então, títulos iguais não significam que são o mesmo ser ou se referem ao mesmo texto. Você deve ter estudado hermenêutica, e hermenêutica você tem que pegar um texto, tem uma sigla chamada observação, interpretação, correlação e aplicação. Você tem que correlacionar um texto com outro se eles estiverem tratando do mesmo caso, do mesmo ponto. Jesus entrou lá e disse que era pedra lá no Egito. Isso não tem nada a ver com a pergunta que eu te fiz. Em debate você tem que responder a pergunta que é feita e não ficar fazendo perguntas dentro da sua resposta. Na sua réplica você fica à vontade, mas na pergunta o ideal é responder o que foi perguntado. E por que que isso tem a ver com o texto? Você disse que Jesus é Jeová. A Bíblia que você usa, a Almeida Corrigida Fiel, não tem Jeová. Então eu vou te sugerir uma Bíblia, que não é a tradução do Novo Mundo não, tá? Usa a tradução brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, ela não é uma Bíblia Almeida, ela ali tem Jeová. A tua não tem Jeová. Você diz que Jesus é Jeová, mas a tua não diz que Jesus é Jeová, diz que ele é Senhor. E você lê que ele é Adonai, e não tem Adonai no texto. Mas quando você falou que isso não é problema para você, porque ele mostra a unicidade, isso mostra que o texto diz Shema Israel, Yehová, Eloheinu, Yehová, Errad. Ouve Israel, Jeová, nosso Deus, Jeová é um. Se Jeová é um e você diz que ali é unicidade de quê? Da Trindade. Unicidade de quem? De uma pessoa só? Você disse que Jesus é Jeová. Se ali é unicidade, não pode ser de uma pessoa só. Você está falando de unicidade no sentido de união das três pessoas que compõem Jeová. Então agora você está respondendo que Jeová é a Trindade. Porque não pode haver unicidade de uma pessoa só. Se Jesus é Jeová, o texto tem o tetragrama. Então ali é Jeová com unicidade com quem? Eu sei que você falou de unicidade pensando em Trindade. Por isso que eu perguntei se Jeová era o nome da Trindade ou das pessoas da Trindade. E, novamente, ficou para mim a desejar, porque você podia explorar mais, e essa sua declaração ali de que ali não é plural, os trinitários, como, por exemplo, você é um trinitário e existem outros trinitários que discordam de você. Uma vez perguntaram assim para o Pelé, quem é melhor, você ou Messi? Ele falou, já perguntaram se eu era melhor do que o Di Stéfano, já perguntaram se eu era melhor que o Maradona, já perguntaram se eu era melhor que o Messi. Vocês decidem quem é melhor para depois vocês discutirem comigo. Então decide aí primeiro entre os trinitários. Ali é plural ou não é plural? Depois vocês discutem comigo. Ok, 6 minutos aí de réplica do Atafona, tá? Agora invertemos a situação, tá? Esse aqui já é o segundo bloco. O primeiro bloco acabou, agora vamos entrar no segundo bloco, iniciando com o Matheus fazendo a pergunta de 1 minuto. Matheus? Não, é a conclusão do segundo bloco. O segundo bloco começou com a minha segunda pergunta, agora é a segunda dele. Eu começo tudo, eu já fiz 2 perguntas para ele. Agora é a segunda dele, é a conclusão do segundo bloco. Essa aqui é de 4? Não, continuando igual, mas você falou que está iniciando, não, está terminando o segundo bloco. Sim. A pergunta dele. É o primeiro bloco na minha contagem aqui. Não, meu filho, o primeiro bloco foi a minha primeira pergunta, ele respondeu, eu fiz a réplica. Aí ele fez a primeira pergunta dele, eu respondi, ele fez a réplica. Acabou o primeiro bloco. Aí eu fiz a minha pergunta e iniciou o segundo. Já é o segundo. Ele vai fazer a dele para concluir. Já é o segundo. Mas esquenta não, o Matheus, ele é cabeçudo assim mesmo. Mas vamos lá, então é isso aí. Vai lá, Matheus, você tem... Dá 1 minuto aí. 1 minuto para perguntar. O Atafona falou aí do Messi e do Neymar. O Messi e o Neymar também dão caneta. É o que está acontecendo aqui, muito drible. Só o senhor que não está percebendo. Vamos lá. Atafona, fazer uma pergunta bem sucinta aqui para o irmão. E bem clara. Vamos lá. A pergunta que eu quero fazer
É sobre o texto de Isaías, capítulo 40, e versículo de número 3. Eu estou aqui com a TNM. A TNM aqui. E tô com a tradução Novo Mundo 2015, as duas, tá? Tô aqui no site do JW e no aplicativo que o senhor usa, My Bible. Olha aqui. Vamos lá. Preparem o caminho para Jeová. Isso está em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Aqui é TNM. O senhor disse que a minha versão não tem Jeová, eu quero fazer. Preparem o caminho para Jeová. Quem é esse Jeová aqui? É bem simples a pergunta. Quem é? Para quem João Batista veio preparar o caminho? Para o filho ou para o pai? Bem simples. Entendeu a pergunta, Tafona? Claro. Beleza. 6 minutos aí. Vai lá para mim, naquele texto lá que eu te mandei, do grupo lá, Isaías 40, que eu já previa que essa pergunta seria feita. Isaías Põe 40. a imagem na tela e solta o meu tempo, por gentileza. A primeira imagem? Isso. São 3 imagens para Isaías 40. Você vai soltar a primeira imagem. Peraí, deixa eu ver. Laranja. Quando você soltar a imagem, pode soltar meu tempo. É esse texto, né? Isso. Deixa eu ver. É isso? Beleza. Aqui, ó, seu tempo tá aqui, ó, do lado, tá? Vamos lá. Pode ir lá, Tafona, tempo soltado. Então, a pergunta dele é: quem é esse Jeová que João Batista veio preparar o caminho? Bom, isso aqui é muito simples, tá? O texto aí ele vai dizer o seguinte para nós. As pessoas costumam ler só o versículo 3, mas eu vou ler do 1 ao 3, que diz assim, ó: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe, que já a sua milícia é acabada. Milícia aqui é militarismo, tá? Que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então, foi dito que ele deveria consolar para fazer isso daí. Aí vem o versículo 3, que aí se cumpre em João Batista de fato. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu coloquei aí na Almeida Corrigida Fiel, porque ele diz que Jesus é Jeová e a Almeida Corrigida Fiel fala o Senhor aí, ó. Preparai o caminho do Senhor, tá? Mais um erro de uma Bíblia que é tendenciosa para traduzir coisas erradas. Colocou, inclusive, Senhor aí em letra minúscula, mas aí deveria colocar em letra maiúscula, porque aí tem o tetragrama. Aí ele vai e usa a tradução do Novo Mundo que tem Jeová, tá? Então tá aí, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Não, é o caminho de Jeová. E a sua Bíblia que você diz que é Jeová, não tem Jeová. Então você tem que usar a tradução do Novo Mundo mesmo que ela tem, tá? Endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Vamos ver agora o cumprimento disso daqui? Primeiro que é: falai benignamente a Jerusalém, bradai que a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O que João Batista fez quando falou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová? Não é Senhor coisa nenhuma. Endireitai no ermo a vossa vereda. Passa para mim a próxima imagem, por gentileza. Esse cumprimento nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 1, versículo 3 ao 5. Olha quem é o Jeová para quem ele veio cumprir isso aí, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui eu estou usando a tradução brasileira. A Corrigida Fiel diz a mesma coisa: endireitai o caminho do Senhor. Na tradução do Novo Mundo que ele leu, está lá: preparai o caminho de Jeová. Então, novamente, as Bíblias que vocês usam para dizer que Jesus é Jeová, nem Jeová tem. Vocês têm que trocar de Bíblia. Ó, olha o que ele veio fazer, João Batista. Porque ele diz assim: não, João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Não. O que João Batista veio foi trazer uma mensagem de arrependimento e batizar esse povo para que quando o Messias chegasse, eles estivessem num pacto limpo com Jeová. Diz aqui, ó, apareceu João Batista no deserto, fazendo o quê? Falando sobre Jesus? Não. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista, o trabalho dele de preparar o caminho para Jeová, não veio falar de Jesus. Ó, saíram a ter com ele toda a terra da Judéia, toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, qual era o trabalho de preparar o caminho de Jeová? É preparar o povo para receber o Messias. Por isso que muitos que estavam em pecado, como aqueles que acusaram Jesus de várias coisas, eles não puderam reconhecer quem era Jesus. Me diz só meu tempo que eu tenho,
Então, aqui está claro. Quem é esse Jeová? É o Jeová, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de João Batista foi pregar um batismo de arrependimento até que aparecesse o Messias. Vai dizer aqui que este Jeová aqui é Jesus? Não, porque o que João Batista veio fazer não foi preparar o caminho de Jesus. Ele preparou o povo para receber o Messias. Por isso ele pregava batismo de arrependimento. E as pessoas iam até ele não por causa do Messias, mas por se arrependerem de estar agindo contra a lei mosaica. Eu não sei qual é o meu tempo. 4h20, beleza. Passa a próxima imagem aí para mim, por favor. Que é o Lucas 1,73, que diz assim, ó. Sim, e tu, menino, falando de João Batista, profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor preparar os teus caminhos. Aí tem uma referência cruzada que leva para Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, está errado, aliás, aqui está certo, mas aqui teria que ser Adonai, aqui tem Adonai, ou Radom, melhor dizendo, Adonai não, Radom, a quem vai buscar, e o anjo da aliança, a qual vós vos agradais, eis que ele vem, diz Jeová dos exércitos. Aqui a tradução brasileira colocou Jeová. Então quem é o Jeová que João Batista veio preparar o caminho? Aquele que profetizou através de Isaías que a voz que clamaria no deserto iria trazer o quê? Palavra de esperança para o povo. Então o Jeová citado em Isaías 40, cumprido em João Batista, não é Jesus. Por quê? Porque João Batista, no seu ministério inicial, até o aparecimento do Messias, que ele ficou surpreso quando viu, ele não estava falando da vinda do Messias, ele estava preparando o caminho com batismo de arrependimento. Então, Jeová é aquele Jeová que não é Jesus, é o Deus e Pai de Jesus. O que disse Jeová ao meu Senhor? O Senhor Jesus, Jeová é quem disse para ele. Ok, 6 minutos aí do Atafona, agora vai ser a réplica do Mateus. Mateus, 6 minutos aí de réplica. Vamos lá, pessoal, é bem difícil, né? É bem difícil. Eu fiz uma pergunta tão básica. Para quem Jesus veio preparar o caminho? Para quem João Batista veio preparar o caminho? Tá aqui, pessoal, ó. Prepare o caminho para Jeová. Façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Que todos os vales sejam aterrados. Veja, João Batista veio preparar o caminho para quem? Foi uma pergunta tão básica. Era só dizer, olha, o Pai, o Filho. Tão básico. Tão básico. Assim, o que deu a entender, Atafona, é que Jesus, que João Batista veio preparar o caminho para o Pai. Não, faz isso não. É difícil, cara. João Batista veio preparar o caminho para o Pai. Vamos dizer que João Batista veio preparar o caminho para o Pai, por favor. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o Pai? Não, é o Messias, é Jesus. Aí ele continua. Vem após mim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? É o Pai? É Jesus. O tempo inteiro João está falando do Filho, pregando sobre o Filho, falando do Filho. João Batista está preparando o caminho do Filho. Daqui não tem como correr. Aí sabe o que a tua tradução Novo Mundo colocou aqui, Atafona? Olha como ela colocou aqui. Mateus 3:2. Esse é aquele de quem se falou Isaías o profeta com essas palavras. Alguém está clamando no deserto, dizendo, preparem o caminho para Jeová. Jeová desceu na terra, Atafona. Ó, Jeová desceu na terra. E vocês vão ter que engolir esse texto aqui, ó. Digo ela abaixo. Jeová desceu na terra. Se fez homem. O povo tá passando ali. Se fez... Jeová desceu na terra, Atafona. Se fez homem, habitou entre nós. João disse que viu a glória dele. Então, o texto é bem claro, não tem como correr. A TNM, que trouxe Jeová, colocou aqui, ó, que João Batista veio preparar o caminho
para Jeová. Então, agora a gente continua, Atafona. Olha aqui, Atafona. Na continuidade, Atafona, disso aqui que nós estamos falando, é bem claro e bem sucinto. Ainda mais o colega falou aí que Jesus não pode ser Jeová. Ora, por que Jesus não pode ser Jeová, visto que eu já apresentei 3 textos aonde a referência é direta para Jesus como Jeová? Tá bem difícil para o senhor, tá bem difícil. Mas eu continuo. Vou trazer aqui para o senhor um outro argumento. Atafona, Isaías capítulo de número 35, versículo de número 4 ao 6. Olha aqui, Atafona, ainda mais o que diz aqui, pessoal, tá bom? Olha ainda mais o que diz aqui o texto de Isaías capítulo número... Aqui é TNM, tá? Ainda estou trabalhando a TNM, ó. Isaías capítulo de número 35. Deixa eu só pegar aqui na minha versão aqui, rapidinho. Isaías 35, versículo 4, diz assim, ó. Digam aos de coração ansioso, sejam fortes, não tenham medo. Vejam, seu Deus virá com vingança, Deus virá com retribuição, ele virá e o salvará. Naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos e se desaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como os servos e a língua dos mudos gritará de alegria, pois águas vão jorrar no deserto e torrentes na planície. Atafona, Isaías está profetizando que quando Jeová vier, Atafona, ó, quando Jeová vier, quando Deus vier, ele vai vir, vai fazer o surdo ouvir, o mudo falar, o manco pular. Sabe onde essa profecia se cumpre, nobre Atafona? Sabe onde é que ela se cumpre? Em Lucas capítulo 7, versículo 18. Olha o que diz aqui a tua Bíblia, TNM. Então os discípulos de João lhe contaram todas essas coisas, de modo que João convocou 2 dos seus discípulos e o enviou ao Senhor para perguntar: o Senhor é aquele que vem ou devemos esperar outro? Sabe o que Jesus respondeu? Vão lá em João Batista e digam a ele que os mudos estão falando. Os surdos estão ouvindo. Os mancos estão pulando como servos. A profecia se cumpriu em Jesus, Atafona. A profecia se cumpriu. Então, cara, é bem... gente, a gente tem que ter uma coisa em mente. Quando o texto é bem claro, a gente tem que se render ao texto. Tem que se render. Não tem para onde correr. Tem que se render ao texto. Ou se rende ao texto, ou vai acontecer o que está acontecendo aqui. Uma negação de texto. Então, pessoal, concluo meu argumento dizendo, não fiz nenhuma pergunta, como o colega me pediu, não fiz nenhuma pergunta, e concluo dizendo, Jeová veio na terra, ele curou, ele libertou, ele salvou vidas com seu sangue. E esse Jesus é Jeová. Glória a Deus. Passo minha fala. Ok, tá aí, deixa eu zerar o tempo. Essa foi a réplica do Matheus. Agora vamos com a pergunta de 1 minuto do Atafona. Deixa eu colocar na tela aqui a pergunta que o Atafona separou. Espera aí, aqui. Vamos lá. Deixa eu jogar na tela maior. Tá aí, vamos lá. Essa é a terceira pergunta. Atafona, 1 minuto, tempo correndo. Explique para nós o texto de 1 Coríntios 8, de 1 a 6. Não, explique para nós o que o texto de 1 Coríntios 8, de 1 a 6 está dizendo, com foco no versículo 6, explicando o contexto. 2, o que Paulo disse. 3, o que está nos ensinando sobre o Pai e sobre Jesus. Então a pergunta é bem clara. Quero que você analise 1 Coríntios, isso aí você já teve tempo de sobra, que você teve isso aí há mais de um mês. Para analisar o texto, para nos explicar qual era o contexto da narrativa, o que Paulo disse nessa narrativa, que ele era uma resposta a uma dúvida, e o que ele está nos ensinando, principalmente no versículo 6, sobre o Pai e sobre Jesus. Eu vou usar, na minha réplica, eu vou explicar isso daí, e vou usar João 17, de 1 a 3, e 2 Coríntios 11, 31. Ok, tá aí a pergunta. Matheus, você entendeu a pergunta da Atafona?
Beleza, deixa eu jogar você na tela maior aqui. Deixa eu zerar o seu tempo. Você tem 6 minutos para responder essa pergunta. Vai lá. Obrigado. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que hajam também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. O apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui ao entendimento da igreja de Coríntio que os irmãos não podiam ser comungadores das coisas sacrificadas aos ídolos. E que para muitos haviam deuses, como é o caso dos imperadores, deuses humanos, como é o caso dos deuses do Olimpo, dos deuses do panteão grego. Aí Paulo especifica no versículo 6 que eu vou dar ênfase. Eu vou fazer questão de dar ênfase. Olha aqui, ó. Paulo deixa bem claro que para alguns há muitos deuses, como há um grupo que quer criar dois, né? Mas para nós há um só, não tem dois, é um só. Não tem dois, um maior e um menor, é um só. Um só Deus e um só Senhor. Vão abordar, como já abordaram muito, e vão dizer assim, mas Deus é porque ele é poderoso, todo poderoso. Senhor é porque ele é menor. É não, meu querido, olha só. Eu fiz questão de trazer um argumento, trazer aqui no meu argumento aqui, uma obra aqui, ó, dos Estados Unidos, a The Greek Magical Papyri and Translation. Isso aqui, meu nobre colega Tafona, é um compilado de papiros do 1º ao 4º século, de orações que eram feitas na Grécia, no Egito, a deuses gregos da cultura helenista. Nessa obra aqui, olha só, deuses, como é o exemplo aqui que eu vou trazer para você. Olha só, Atafona, que coisa bela, que coisa magnífica. Olha só, Atafona. Aqui, meu querido e amado irmão Atafona, deixa eu botar na tela para você ver bem direitinho, tá? Aqui, Atafona, olha só. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Isso, aqui, ó. Aqui, Hélio, você pode ver aí, ó. Hélio, Herme, Helios, Lord, Great Gold. Você sabe o que significa Great Gold? Great Gold, pessoal, significa grande Deus. Grande Deus. Isso aqui foi traduzido para o inglês, porém isso aqui é grego. Eram orações que as pessoas faziam aos deuses, tá? Chamavam de Kyrios. Aqui Hélio é chamado de Kyrios. Como se não bastasse Hélio aqui, nós também temos outro Deus sendo chamado de Kyrios. E diga-se de passagem, um Deus todo-poderoso, como é o caso de Hélio. Olha outro Deus aqui que também é chamado de Kyrios, ó. Olha aqui, ó. Outro Deus que também é chamado de Kyrios. Aqui eu tenho outro Deus que é Apolo. Apolo também é chamado de Kyrios. Olha aqui, ó. Apolo, aqui, ó, também é chamado de Kyrios. Ou seja, tanto os deuses eram chamados de Theos, como eram chamados de Kyrios. Eram termos equivalentes, não em campo semântico, mas eram equivalentes em questão de deidade. Deidade. As pessoas chamavam os deuses tanto de Deus como de Kyrios. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que o pai é Theos e o filho é Kyrios. Não porque ele diminuiu a divindade de Jesus, como muitos fazem por aí. Não. Ele coloca Jesus ao pé de igualdade do pai. O pai é Theos e o filho é Kyrios. Ou se não, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos seguir a linha de raciocínio de muitos que se dizem exegetas por aí. Vamos lá. O pai é Theos e o filho não é Theos, não? E por que ele é chamado de Theos? Theos monogenes, lá em João capítulo 1. Ele não é Theos, não? Opa, é difícil. Por que Tomé chamou ele de Theos? Então ele não é Theos, não? Peraí. O filho é chamado de Kyrios. Kyrios. Então o pai não é Kyrios? Oxi. Vocês estão entendendo? Então o pai não é chamado... Então filho, então o pai não é Kyrios?
Pelo amor de Deus, é com isso que vocês querem refutar que Jesus é Jeová? Por favor, torno a dizer, Jesus é o próprio Jeová. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Então, novamente, eu queria que fosse refutado isso aqui, trouxesse pelo menos um documento histórico, aonde as pessoas do primeiro século, até mesmo os irmãos, eles faziam distinção entre Theos, para o Deus maior, e Kyrios, para o Deus menor. Eu acho que não tinha. Acho que não tem essa distinção. E é por isso que eu acho que o senhor não vai ter documento para apresentar que prove que os irmãos faziam distinção. Theos para o maior e Kyrios para o menor. Eu acho que não vai ter, né? Se o senhor tiver, por favor, apresenta para a gente. Isso não é uma pergunta. Isso é algo que o senhor pode trazer ou não pode trazer. Vai do senhor. Então, novamente, Jesus é Jeová. Agradeço a todos. Muito obrigado. Ok, tá aí os 6 minutos de resposta do Matheus. Agora o Atafona, ele vai ter os seus 6 minutos de réplica. Atafona, 6 minutos de réplica. Então, vamos lá. Ele disse que Paulo estava dizendo que eles não podiam ser comungadores de coisas erradas. Não é isso não. Eles tinham uma dúvida se eles podiam comer as carnes sacrificadas aos ídolos, porque vendiam-se carne nos mercados e eram primeiro sacrificadas aos ídolos. Agora eles eram cristãos. E ele diz, e eles queriam saber se podiam comer ou não. Aí Paulo diz, sabemos que o ídolo no mundo não é nada. Ou seja, se está sacrificado a um ídolo ou não, nós sabemos que eles são deuses falsos. Aí eu peço, põe para mim a minha imagem da minha pergunta na tela, porque eu fui bem específico há mais de um mês para você, Matheus. Pedi para você dar ênfase no versículo 6 e não no versículo 5. Está lá, ó. A pergunta é bem clara. Explique para nós o que o texto de 1 Coríntios 8,16 está dizendo, com foco no versículo 6. E não na explicação de Kyrios, Theos para deuses falsos. Não, a pergunta foi no versículo 6. E você não foi no versículo 6, porque o versículo 6 fica difícil de defender que Jesus é Jeová. Por quê? Passa aí para mim. Aliás, eu não te mandei, tá? Então eu vou ler aqui, ó. Todavia, para nós há um só Deus. Aí ele especifica. Para nós quem? Igreja. Um só Deus. O Pai. Aí ele diz, de quem é tudo e em quem estamos. E um só Senhor, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então Paulo está deixando bem claro aqui, ó. O versículo 6. Para nós, igreja, quem é o Deus é o Pai, só o Pai, um só Deus, o Pai. Não é a Trindade, não é Jesus, não é o Espírito Santo, é o Pai. O Deus para a igreja é o Pai. E aí você disse que ali o Pai é Theos e o Filho é Theos. Aí sou eu que acredito em dois deuses? Porque você disse que o Pai é Deus e o Filho é Deus. Aí sou eu que acredito em dois deuses. Tá bom. Aí olha só, e novamente, né? Na sua Bíblia não tem Jeová. Eu lhe recomendo a trocar de Bíblia. Então, você explicar que essa obra em inglês diz que os deuses falsos eram chamados de Kyrios e de Theos, não respondeu a minha pergunta, porque a minha pergunta foi com ênfase ao versículo 6. E o versículo 6, Jesus é chamado de Kyrios, que é dono. Quem é o dono da igreja? Aquele que a comprou com seu próprio sangue. Por isso que Jesus é o dono, e ele é o meio, ó. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. Algumas traduções falam que ele é a fonte e Jesus é sempre o meio. Que equivalência é essa, onde um é a fonte e o outro é o meio? Um é a lâmpada e o outro é a luz. Então não tem equivalência no texto. O texto está deixando claro. Eu só queria voltar para eu não esquecer que quando ele fez a réplica lá da minha primeira pergunta, ele disse que é um absurdo dizer que Jeová era um anjo ali em Gênesis 1,18, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu posso no meu tempo fazer a réplica passada, não tem problema, eu não posso fazer na pergunta. Tá aqui, ó. Capítulo 3 de Êxodo diz assim, ó. E apareceu-lhe o anjo de Jeová em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia como fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse, agora olharei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo Jeová, que se virava para ver, bradou Deus. Opa, era o anjo ou era Deus? Então, meu filho,
Ali o anjo falou em primeira pessoa como sendo Jeová, igual em Gênesis 18. Mas voltando aqui ao que você tentou argumentar, de que 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 traz equivalência, não traz equivalência porque um é a fonte e o outro é o meio. E outra, se ele diz que todavia para nós há um só Deus, o Pai, se você disser que Jesus é Jeová, Jesus tem que ser o Pai, esse se torna unicista. Porque ele diz especificamente, um só Deus, o Pai. Aí você vai falar, então Jesus não é Deus aqui? Neste contexto de 1 Coríntios, não. Aqui ele é Senhor. E o Pai não é Senhor? Neste contexto de 1 Coríntios, ele não é Senhor, ele é o Deus. Ele é Senhor em outros textos, em outros contextos. Aqui, o Deus é o Pai, e Jesus não é o Pai. Aqui, Jesus é o Senhor, e não o Deus. Não importa se Kyrios e Theos pode ser aplicado para os dois. Eu te perguntei no texto. Tem mais de um mês. O primeiro seria no dia 28 de dezembro. Então tem bem mais de um mês, eu acho. Então, a pergunta foi clara. O versículo 6. Você esqueceu de trabalhar o versículo 6 porque fica difícil de defender que Jesus é Jeová quando o texto diz que o Pai é um só Deus para nós. Nós, que é igreja, no caso ali de Corinto. Então, quem é o Deus da igreja segundo o apóstolo Paulo? Segundo o apóstolo Paulo, o Deus da igreja é o Pai, não é Jesus. E quem é o Senhor da igreja? O Kyrios, o dono, o cabeça, o amo. Aí é Jesus. Por quê? Porque Deus o colocou como cabeça. Isso está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o final do capítulo 1. Jesus, ele é o Kyrios. Por quê? Porque ele comprou a igreja com o seu sangue. Isso é muito claro. Aí você me trabalha o 6, trazendo uma obra em inglês que não tratou do versículo 6. Você quis explicar o versículo 5 para dizer equivalência. Não tem equivalência onde um é a fonte e o outro é o meio. Fecha meu tempo. Ok, o Atafona já terminou aí a sua réplica. O Atafone e Matheus, só para atualizar aqui, é a última pergunta do Matheus, a última resposta do Atafone, né? Beleza, então vamos lá, deixa eu colocar o Matheus aqui na tela maior. Matheus, você tem 1 minuto para fazer a pergunta, vai lá. Vamos lá. Atafona, eu tô com o texto aqui na tela. Atafona. Salmo 102, Atafona. Salmo 102, versículo 25, diz que quem fundou a terra foi Jeová. Mas Jeová, conversando com o filho, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 10, ele diz que foi o filho que fundou. E aí? Quem que fundou o quê? Explica pra gente aí. Quem fundou o quê? E aí, Atafona? Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 10, diz que quem fundou foi o filho. O texto está aqui na tela. E o texto de Salmos capítulo 102, versículo 25, diz que quem fundou foi Jeová. E aí? Como é que faz? Explica aí pra gente. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui. Atafona, você vai querer algum texto na tela? Não? Então vamos lá. Atafona, você tem 6 minutos para responder essa pergunta do Matheus. Pode ir lá. Então ele citou o Salmo 102, 25. Salmo 102, 25. Deixa eu abrir aqui. Salmo. Eita, tem um gato miando aqui que estão brigando. Salmo 102, 25. Ele diz assim, ó. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. A quem se refere isso aqui? A Jeová. Por quê? Porque no início do capítulo 20 do Salmo 102, ali se refere a Jeová. Aí a ideia é, Hebreus 1:10, isso se aplica ao filho. Não é? Vamos lá em Hebreus 1:10. Seria até bom, Matheus, se você pode pensar e me dizer depois, o que você acha de nós fazermos um debate, fazendo dissertação de Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, versículo a versículo, que aí eu vou poder ter tempo de explicar isso aqui que eu vou falar agora. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Então, Hebreus 1, versículo 10, vai dizer o seguinte para nós. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Tá? A tradução do Novo Mundo não coloca aqui tu, Jeová, porque no texto de Hebreus, de Salmo 102, 25, não tem Jeová, tá Senhor mesmo, tá?
Então a tradução do mundo ali não coloca Jeová. Porque tem gente que fala que ela coloca Jeová em qualquer lugar só porque quer. Não, onde não tem, não tem. Então está dizendo aqui que, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e o céu são obra das tuas mãos. Então quer dizer que aqui está se referindo ao Filho. Eu vou pegar um pouquinho antes aqui, ó. Diz aqui no versículo 8, tá? Vou dar uma palhinha caso você aceite o meu convite. O versículo 8 de Hebreus 1 diz assim, ó. Mas do Filho diz, 2 pontos. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Opa, então aqui está falando que o Filho é Deus. Será que é? Vou continuar aqui, ó. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus... Peraí, Jeová agora tem um Deus? Jesus é Jeová. Se aqui, falando do Filho, ó Deus, o teu trono, aqui se refere chamando Jesus de Deus, então Paulo estava maluco. Porque lá ele diz que para nós há um só Deus, o Pai. Agora que seria o Filho. Então, amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Bom, isso aqui nós vamos para o Salmo 45, onde é aplicado primeiro a um rei da linhagem de Davi. Isso novamente é aplicado a Jesus aqui, porque Jesus herdaria o trono de Davi, seu pai, conforme predisse o anjo no capítulo, se não me engano, 1 ou capítulo 3 de Lucas, quando ele fala para Maria que ela teria um filho. Ele herdará o trono de Davi, seu pai. Será que quando o texto aqui fala, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, está chamando o Filho de Deus? Não. Aqui está mostrando o que está em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 23, que diz assim, e Salomão se sentou no trono de Jeová em lugar de Davi, seu pai. Então, o teu trono, ó Deus, é porque os reis de Israel se sentavam no trono de Jeová. Então, esta aplicação aqui, que foi primariamente para um rei, você não vai poder dizer agora que o rei também é Jeová. Aí o que acontece? Quando se aplica ao filho, aplica por quê? Porque ele herda o trono de Davi. Agora eu vou no versículo que você citou. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Para aí. Se o texto que eu li no versículo 9 diz, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, quem era esse Deus aqui e quem era esse que tinha um Deus? O Filho. Por quê? Porque o Filho é exatamente como os reis da linhagem de Israel. Ele herda o trono de Davi para ser um representante visível da realeza invisível de Jeová. Era o que os reis da linhagem de Davi faziam. O versículo 10, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e o céu são obra das tuas mãos, ele é aplicado a Jesus? Não, eu vou dizer que não. Por que que não? Porque Jesus, ele aqui tem um Deus. O Filho diz, foste ungido com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Por isso, Deus, o teu Deus. Se aqui esse Senhor se referir a Jesus, tem 2 Jeovás. Por que teriam 2 Jeovás? O Jeová que Jesus é e o Deus que é o Deus de Jesus. Porque Jeová não tem Deus, mas Jesus tem. O Filho tem um Deus. Por isso que eu fiz o convite. O que você acha que nós fazemos um próximo debate para nós trabalharmos Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, aí eu terei mais tempo para explicar o que eu estou dizendo. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos, não se aplica ao Filho, se aplica ao Pai. Aí eu vou poder ir lá no Salmo e puxar o Salmo para nós trabalharmos um pouquinho mais. Então, respondendo especificamente, quem é este tu, Senhor, no princípio fundaste os céus, a terra e os céus são obra das tuas mãos? Se refere ao Filho? Não. Ah, mas as testemunhas de Jeová, porque a tradução do Novo Mundo diz que Jesus estava ali junto com o Pai. O texto se aplica ao Pai. Eu tenho como mostrar isso, o meu entendimento. Porque quando você debate comigo, você não debate com a torre de vigia, você debate comigo. Então, eu estou te fazendo um convite para nós trabalharmos. E respondendo claramente, quem é este Senhor de Hebreus 1:10? O Pai se aplica ao Filho? Não se aplica ao Filho. Não se aplica ao Pai. Por quê? Porque o Filho aqui, o trono dele é do próprio Deus. Muito bem, 6 minutos aí do Atafona de resposta. Agora é a última réplica do Matheus com 6 minutos também. Daqui a pouco cada um terá 4 minutos para a conclusão final, tá certo? Matheus, 6 minutos. Obrigado aí a todos que presentearam, tá? O pessoal que está aí comentando. 6 minutos, Matheus, olha lá.
Então, pessoal, matou a divindade de Jesus. Acabou. Estralhaçou a divindade de Jesus. Estralhaçou o senhorio de Deus, o Pai. Cara, agora... Não, agora foi difícil, viu? Disse que Hebreus capítulo 1, versículo 10 não é a Jesus. Olha, meu Deus do céu. Mas eu vou comentar de trás para frente. Olha só. Isso é um disparate teológico. É um disparate teológico. Isso é o mais puro disparate teológico. Olha só. Matou a divindade do Pai. Matou a divindade do Filho. Eu estou até agora sem acreditar que eu ouvi isso. Mas vamos lá. No texto a qual foi citado, né, vou comentar de trás para frente. Vamos lá. Falou que não tem referência a Jesus. Lá no Salmo 102, não é Jeová? Não é Jeová? Como? Meu Deus! O Salmo 102 não fala sobre Jeová? Por favor, é óbvio que é Jeová. Vamos lá. Agora vamos ver o 6, vamos analisar direitinho, tá falando. Aqui mesmo dá pra gente analisar, ó, 5 minutos. Ó, vamos lá. Hebreus capítulo 1 e versículo número 4. Versículo número 5. Vamos direto pro pai falando com o filho. Diz assim. Quando introduz ao mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quem está falando é quem? É o pai. Mas do filho diz, quem é que diz? O pai diz para o pai? Não, é o pai dizendo para o filho. Mas do filho diz, ó Deus, o pai chamando o filho de Deus, Atafona. Eita, aí ficou ruim, viu? Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, você falou que aqui é o pai, então o pai tem um Deus? Não, né? Peraí, aqui é o filho. É o pai falando com o filho. Por isso Deus, o teu Deus, o pai falando com o filho, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, não é o pai, porque senão você vai ter que dizer que o pai foi ungido. O pai foi ungido por quem, Atafona? Por ninguém, né? Então aqui é o filho. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teu companheiro. E tu, o pai falando com o filho, e tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eu não vou nem bater no grego quando eu preciso bater no grego, porque eu sei que se eu entrar no grego aqui eu não vou ter resposta. Eu não estou tendo no português, eu vou ter no grego. Mas então, o próprio texto afirma que Jesus, ele fundou a terra. Mas no Salmo 102, quem fundou a terra foi Jeová. E aí, como é que faz? Só tem uma saída, Tafona. Dizer que Jesus é Jeová. Acabou. Não tem pra onde correr. Agora, você tá direto batendo nessa tecla, né? Que não é o nosso tema. Mas eu vou, não tem problema, eu entro nessa tecla também. Ah, mas Jesus é um Jeová e o Pai é outro Jeová. Não. Eles estão em unidade. Jeová não é só um título, não, Atafona. Jeová, a essência do Filho e do Pai é a essência de um Deus verdadeiro. Não há esse negócio de um título. Ah, fulano tem um título e outro tem outro, então são dois, com dois títulos. Não, é um só. Um só e acabou. Não tem para onde correr. Porque nem você pode negar que o Pai e o Filho estão em unidade. Porque se você negar que o Pai e o Filho estão em unidade, você vai cair no politeísmo. Você vai contra, até a sua salvação você vai perder. Porque lá em João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único, monon, aletinon, theon. É o que está lá no texto. A tua vida eterna, Atafona, depende disso. Em você crer. A tua vida eterna. E essa minha fala aqui, a minha última fala, e eu vou usar esse minuto para dizer isso, Atafona. Com todo o amor do mundo. A tua salvação, a tua vida eterna, Tafona, depende disso. Em acreditar que o Pai e o Filho estão em unidade. Se você não acredita que o Pai e o Filho estão em unidade, você perdeu a sua vida eterna. Porque só existe um Deus verdadeiro. A vida eterna é que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e acabou. Agora, eu fui para o texto de Mateus, eu fui para o texto de Lucas, fui para o texto de... Trabalhei Isaías, trabalhei 4 textos de Isaías.
e não me senti refutado. Então continuo dizendo, Jesus é Jeová, não tem para onde correr. Isaías profetizou que Jeová seria pedra de tropeço, mas Pedro disse que a pedra de tropeço é Jesus. O próprio Zacarias disse que Deus falando através de Zacarias, me contaram por 30 moedas de prata. É isso que diz a TNM, eu posso botar aqui. Jeová dizendo, me contaram com 30 moedas de prata. Quando foi que isso se cumpriu em Jeová? No Pai? Nunca. Isso se cumpriu em Jesus. Foi Jesus que foi contado por 30 moedas de prata. Se cumpre claramente em Jesus. Então isso é muito claro e específico no texto. Jesus é Jeová. A Bíblia apresenta o tempo inteiro Jesus como Jeová. Eu não quero saber se a Trindade é Jeová. O debate não é esse. O debate é, Jesus é Jeová? E eu acabei de provar que Jesus é Jeová. Obrigado. Muito bem. Tá aí as palavras do Mateus. Agora entramos na conclusão final, né? Cada um vai ter 4 minutos. Quero agradecer a todos aí na rolagem, o pessoal que está participando, interagindo. A Tafona na Bíblia, você tem 4, é com você Antes mesmo, de né? soltar meu tempo, põe a última imagem que eu te mandei lá no grupo das minhas perguntas. Por gentileza. Aí você solta, por gentileza, o meu tempo. Qual seria? Última imagem, última. A última parece ser um print. É esse mesmo? É esse mesmo. Beleza. Vou colocar aqui. 4 minutos, deixa eu preparar aqui. Deixa eu jogar aqui na tela. Aí. Amplia aqui. bem aí, por favor, e aí você solta o meu tempo. Ok. 4 minutos de conclusão final, Tafona. Pode ir lá. Então, tá vendo aí, ó? Minhas perguntas. Isaías 6, se ele fizesse alguma pergunta de Isaías 6 com João 12. Isaías 40, ele fez, tá aí. Zacarias 12 e Zacarias 11. Então, citar isso aí no finalzinho, mas dizer que se cumpriu em Jesus, pensei que você fosse usar, por isso que eu até preparei. Mas vamos lá, eu achei engraçado, né? Que você disse estralhaçou, né? Às vezes a gente se complica um pouco nas palavras mesmo, isso acontece. Estraçalhou, não estralhaçou. Mas não estou querendo fazer troça aqui da falha, não, tá? Então, disse que eu matei a divindade do Filho. Bom, você que estuda grego, você sabe que a palavra divindade é theopis, tá? E ela quer dizer o estado de ser Deus. Não tem nada a ver com essência, não tem nada a ver com natureza, tem a ver com estado. Estado de ter poder e comando, tá? E você falou assim, dizer que Salmo 102, 25 não é Jeová? É Jeová. Mas foi a primeira coisa que eu falei. A tradução do Novo Mundo não coloca Jeová porque o texto hebraico não tem Jeová. Mas ali é Jeová, porque desde o início do Salmo 102 fala que é Jeová. Então, você tentou refutar uma coisa que eu não disse. Eu não disse que não era Jeová. Eu disse que Salmo 102, versículo 25 era Jeová. Quem viu o debate está sabendo aí. Aí você diz aqui, dizer que aqui o pai estava falando para o filho. Mas foi isso mesmo que eu disse. O pai estava falando com o filho. Aí diz, o versículo 9, né? Por isso Deus, o teu Deus. Então, o filho tem um Deus. O Deus, o teu Deus. Quando fala, mas do filho diz, ó Deus, não fala, ó meu Deus, é ó Deus. Mas vamos continuar aqui. Jeová não é essência, tá? Jeová é nome. Outra coisa que você falou aí na sua réplica, se negar que o pai e o filho estão unidos, pede salvação. Em algum momento aqui alguém ouviu dizer que o pai e o filho não são unidos? Pelo contrário, não cheguei a falar, mas é exatamente isso. Unidos não quer dizer ser o mesmo ser. Eu posso estar unido com vocês aqui numa live e nós não somos o mesmo ser. E outro, monoaletenon theon. Monoaletenon theon se refere ao pai. Que conheçam a ti, ao pai a quem ele estava orando. Como o único Deus verdadeiro. Aquele que é Deus verdadeiro. Sozinho, sem ajuda, sem companhia, sem precisar de ninguém. E a Jesus como o enviado. Não como que monoaletenon theon. O monoaletenon theon, que é Deus verdadeiro. Sozinho, sem ajuda, sem companhia, sem ninguém junto, é o Pai. Jesus disse, conheçam a ti, não conheçam a mim. Conheçam a ti, não conheçam a mim. Então, deixa eu ver se eu consigo falar um pouquinho aqui rapidamente. Na minha primeira pergunta, que foi sobre se
Jeová é o nome da Trindade ou das pessoas da Trindade. Você falou que era Jesus que era Jeová. Então, se Jesus é Jeová e o Salmo 45 diz que não há outro Jeová, o Pai não é Jeová e o Espírito Santo não é Jeová. O Salmo 110 diz que Jeová falou ao meu Senhor, não falou Jeová falou ao meu Jeová. Mostrando que Jesus ali não é chamado de Jeová, ele é chamado de Senhor. Por quê? Porque ele seria o Kyrios, o cabeça, o dono, o amo. Aí na segunda pergunta, que eu pedi para você analisar o versículo 6, você se ateve no 5, trazendo obra para falar do 5, não para falar do 6. E na minha terceira pergunta, que foi essa pergunta, onde é que eu fiz aqui? E fugiu aqui qual foi a minha terceira pergunta. Mas não tem problema, o povo viu. E a tua Bíblia não tem Jeová. Então é meio estranho você usar uma Bíblia que não tem Jeová se Jesus é Jeová. Então, gente, vocês viram tudo que foi preciso ver. Ok, 4 minutos aí de conclusão final do Otafona. Agora, 4 minutos de conclusão final do Mateus. Mateus, vai lá. Otafona, eu acho que acho que talvez aí deu um problema de cognição. Não perguntei se eles estão unidos. Perguntei se eles estão em unidade. Diferente, tá? O seguinte, outra coisa. Você falou aí, você quer ir pro grego? Se você quiser ir pro grego, a gente vai agora. Mostra aí pra mim. Você pode, inclusive, meu querido, usar meu tempo. Mostra pra mim onde egoemia absoluto seja usado para uma criatura comum. Qualquer lugar. Você pode usar meu tempo. Onde egoemia é mostrado para uma criatura comum. Qualquer lugar. A não ser o pai e o filho. Tem algum? Vai falando que eu vou achar o texto aqui para te mostrar. Eu acho bem difícil, cara. Não? Eu fiz essa pesquisa. Vai falando. Não tem para criatura, mas se você achar, você pode jogar. Bom, eu quero ver aí um egoibi de forma absoluta para uma criatura. De forma absoluta. Uma pessoa dizendo egoimi, eu sou, no sentido... Como é que se diz, rapaz? No sentido divino, tá? Quero ver. Mas vamos lá. Novamente, pessoal. E você pode usar meu tempo, tá? Acho que quando o meu tempo acabar, o debate acaba. Mas você já deveria estar preparado para responder isso, né? Mas vamos lá. Aqui em Zacarias, aqui no texto de Malaquias, pessoal, na TNM, ele especifica que Jeová disse que foi contado com 30 moedas de prata. Jeová foi contado. Quando isso se cumpriu em Jeová? No Pai? Em nenhum lugar. Isso só se cumpriu no Filho. O Filho foi contado com 30 moedas de prata. Entendeu? O Filho foi contado com 30 moedas de prata. Se não foi cumprido no Pai, então eu acho que vai ter que, sei lá, vai ter que ser em outro planeta, vai ter que ser em outra história, em outro continente, porque nesse aqui não deu certo. O Filho já veio e já foi contado. Já veio e já foi contado. E aí, quando é que Jeová vai ser contado com 30 moedas de prata? Vai ficar bem difícil, hein? Ficar bem difícil. Então, concluo dizendo, pessoal, Jesus é Jeová. Não tem para onde correr. Não tem no que se apegar. Jesus é Jeová. Não tem no que se apegar. Jesus é Jeová. Então, novamente, eu termino a minha fala dizendo, eu não fui glorificado, os trinitários não foram glorificados, a Assembleia de Deus não foi glorificada. Quem foi glorificado hoje foi Jesus. Porque Jesus, esta noite, foi apresentado como o próprio Jeová, o Todo-Poderoso. Ele é o Pantocrator. Ele é o quarto homem da fornalha. E todos vocês terão que engolir essa minha fala de goela abaixo. Jesus é Jeová. Até que vocês abram a Bíblia e provem para mim que Jeová foi contado com 30 moedas de prata, o Pai. Até que vocês provem para mim que o Pai foi contado com 30 moedas de prata. Eu não achei esse texto na Bíblia. Pode ser que tenha, vou te dar uma dica, nobre colega Tafona. Pode ser que tenha em um texto apócrifo, ou um texto tardio aí, em outra Bíblia, dizendo que o Pai foi contado com 30 moedas de prata. Na minha Bíblia, e na tua Bíblia, TNM, diz que quem foi contado com 30 moedas de prata foi Jesus. Foi Jesus, não foi o Pai, não. Então Jesus é Jeová, não tem para onde correr. Foi um grande prazer estar debatendo com todos vocês aqui, tá bom, pessoal?
E é um prazer, sempre que possível, glorificar o nome do Senhor através da apologia cristã, do Ministério de Apologeta Cristão. Obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Me Obrigado. permite fazer uma pergunta para o Matheus aqui? Sim, sim, quer- só um minuto. O debate já se encerrou, tá? O Atafone e o Matheus podem conversar um pouquinho entre eles, tá bom? Não sei se vai ter um próximo debate, a gente pode até marcar uma próxima data com um novo tema, ou com esse tema de novo, não tem problema. E sim, Atafone e Matheus, já acabou o debate, vocês é livre para ficar ou ficar à vontade. Eu vou ter que sair que eu tenho compromisso. Mas, Atafona, Não, se você quiser falar aí, pode falar. Não, eu Pode falar. queria te perguntar, você disse que está dizendo que vai sair, que você fez a pergunta onde Jesus foi, onde que o Pai foi comprado por 30 moedas de prata. Eu tinha isso preparado. Você só fez a pergunta na sua réplica, podia ter feito. Você quer estender? Não, mas vai Tem ter outra tempo pra estender? oportunidade. Se preocupe Não, tem não, vai ter tempo pra outra estender? oportunidade. Não dá mais, vai ter tempo Ah, outra então oportunidade. beleza. se Não, sem preocupe. problema. A gente Ó, conversa mais lá, Atafona, o grupo tá formado lá, a gente bate deixa mais eu um papo lá. deixa eu só liberar uma palavra aqui. Olha só. Eu peguei, o chefão tá... É meu primeiro debate presencial, pode. E eu peguei o chefão. Vocês estão vendo aí? Eu peguei o chefão. Bom, nada. Ó, quando ele Eu fala falei, não, chefão, Eu tá de peguei tá o Nada, chefão. que nada. Vocês Mas viram. uma questão de consideração, né? Em relação ao Atafona, que debate. Né? Não, é um grande debatedor, cara. Um grande debatedor. Um grande debatedor. Mas foi um prazer. Só de eu estar aqui é uma honra. Só de eu estar aqui é uma honra ter Ó. participado de um debate com a Atafona. Apostaram que você ia correr do debate e eu apostei que você viria, Aí, ó. tá? É porque, na verdade, deu aquele problema lá, que É. eu deixei explicado, né? Uhum. Que surge, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos permitiu estar aqui. Isso. Eu tô feliz pelo Deus debate. abençoe, tá, gente? Foi um Muito prazer bem, estar com vocês aqui. Parabéns ao Aí Matheus e ao depois a gente vê Atafona. lá, Matheus, se dá pra gente fazer aquilo que eu falei lá do Hebreus 1, do versículo 1 até o 10, pra gente trabalhar com mais tempo. Ou se quiser fazer um debate só sobre Zacarias 11 e 12, fui traspassado, foi mim, foi ele, vendido por 30 moedas. Quem foi vendido por 30 moedas? Pronto, Esse tema tranquilo, aí. tranquilo. Deus Zacarias. abençoe, tá? Eu Prazer. falo lá no Boa grupo, noite lá a depois a gente todos. vê lá. Boa noite a todos. Valeu. Valeu, Bom, até Matheus. Valeu, Me Atafona. derruba Valeu. aí, me derruba aí. Me derruba aí. Não, Derrubar? pode machucar, pô. Derruba não, desce o rapaz. Deixa eu descer ele aqui. E ele foi o maior presenteado aqui, cara. A tropinha É. do Matheus. Tropinha do Matheus tá aí, Não, ó. a tropinha do Messias veio forte, hein? Vai me derrubar aí, valeu. Valeu! Deixa eu descer aqui desconectar. Beleza. Atafona, valeu, cara. Eu também não vou ficar na live, eu não vou ficar falando aqui do que aconteceu no debate, que o Matheus já não está mais. Mas é aquilo. O debate aconteceu, o público que julgue aí conforme a consciência de todos. Cada um Show com a de sua bola. consciência, né? Valeu pelos presentes, o pessoal que mandou presente, muito obrigado, tá? Lembrando que dia Também 2, 105, nem tinha visto. dia 2/2 tem um debate do Atafone e do pastor Fernando Galha. É um debate realmente muito interessante, com um tema muito interessante, tá? Dia 2 de fevereiro e também o segundo debate que a gente já está anunciando aqui na plataforma do TikTok, no perfil do Podplay. Segue aí também o canal, tá? Obrigado aí pelo Step Tap, e é isso aí. Dia 2 e dia 10. Dia 2 e dia 10 de fevereiro. Dia 2 é o tema que eu escolhi, que é o Deus Todo-Poderoso. É uma trindade de pessoas ou uma pessoa só? E aí no Certo. dia 10 de fevereiro é o tema que o Fernando Galha escolheu, que é o Espírito Santo é uma pessoa ou não? Muito bem. Você que tem interesse de debater, entre em contato lá no chat do Podplay. A gente pode agendar um debate aí e é isso aí, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado a todos aí, boa noite a todos.